Olá pessoal, 11 de fevereiro de 2023, 14 horas, e aqui estou para dar continuidade ao estudo da obra Em Busca da Verdade, realizado pelo canal Mood, e eu sou Vitor Antenori Rossi. Estamos no encontro de número 2, capítulo 1.1, Estrutura Bipolar do Ser Humano. Então já vá se preparando aí, porque hoje é bastante conteúdo, tá? Eu vou ficar de início aqui na parte teórica, junguiana, e depois nós vamos mais para Joana, tá? Então, aguentem firme aí. Direto em Joana. O objetivo essencial da existência humana, do ponto de vista psicológico, na visão junguiana, é facultar ao indivíduo a aquisição da sua totalidade, o estado luminoso, que lhe faculta o perfeito equilíbrio dos polos opostos. Objetivo essencial da existência humana. Qual é o sentido? Qual que é o objeto em direção ao qual nós estamos caminhando? O objetivo da essência do existir como ser humano. Porque quando nós falamos aqui de existir como ser humano, além da questão espiritual, são as questões específicas do corpo físico. Isto é a experiência humana, coisas que nós só podemos encontrar no corpo físico. A experiência humana nos coloca em contato com as dores, com os prazeres, com a morte, com as perdas, coisas que o espírito não vive, né, na vida espiritual, porque não tem esses sentidos fisiológicos. Tá? Então a Joana coloca que na visão junguiana é facultar ao indivíduo a aquisição da sua totalidade. No primeiro estudo, Joana colocou a ideia do indivíduo fragmentado. Essa conexão em direção a uma totalidade, essa individuação, quando eu me reconheço como um indivíduo no meio do todo, vem através também dessa busca pelo estado luminoso. Em estudos anteriores, né, não deste livro aqui, mas do Triunfo Pessoal, se eu não me engano, do Jesus e o Evangelho, o aspecto luminoso foi mais trabalhado. Futuramente, dentro desse estudo, também será. Neste momento, não vou entrar em aprofundamentos com relação ao estado luminoso. Tá? Para você que está ouvindo aí só no áudio, é luminoso com N de navio, tá? Não é luminoso. O luminoso, mas de forma resumida, seria uma experiência em nível espiritual, como cada um compreende, que não pode ser necessariamente explicada cientificamente, mas é forte o suficiente para que o indivíduo acredite nela. Né? Quando a pessoa protestante vai lá buscar o batismo no Espírito Santo, a oração em línguas, aquilo é uma experiência luminosa para ela, se for verdadeira. Ela está sentindo uma coisa que ela não pode dizer para você exatamente o que é. É uma conexão profunda. Tá? Que um monge vai tentar alcançar isso, que o espírita vai tentar alcançar isso. É uma ideia de uma relação. Quando eu falo conexão, então, é uma ideia de conexão. Tá? Você se conecta, então você passa a sentir algo que até então você não sentia. Presume que não seja seu. Vi Deus, vi Jesus, senti Maria, são experiências luminosas, porque elas nos colocam nessa posição de interpretar algo que vem de fora. O outro pode te chamar de louco e tudo mais, mas você sabe que aquilo foi verdade. Né? Faculta então o perfeito equilíbrio dos polos opostos, isso vai ficando mais claro daqui a pouco. O Jung havia estabelecido que o ser humano é possuidor de uma estrutura bipolar, agindo entre esses dois diferentes estados da sua constituição psicológica, qual ocorre com os arquétipos ânima e ânimos. Toda vez que lhe ocorre uma aspiração, o polo oposto insurge, levando-o ao outro lado da questão. Volto aqui depois, nota do expositor. Carl Gustav Jung nasceu em 1875 e morreu em 1961. Foi um psiquiatra e psicoterapeuta suíço que criou a psicologia analítica, e com ela alguns conceitos psicológicos conhecidos, incluindo o arquétipo, o inconsciente coletivo, o complexo, a sombra e a sincronicidade. A ideia de arquétipo, a ideia de inconsciente coletivo já existia em outros autores, o próprio Jung fala isso. Tá?
Não é que ele criou isso, ele trouxe isso para a psicologia para a psiquiatria como uma função importante. Jung, portanto, foi um discípulo de Freud e em dado momento ele entendeu que Freud limitava muito a interpretação das coisas baseado em questões sexuais, de pulsões instintivas, de libido. Jung acreditava que existia algo além daquilo. Então ele foi seguir outro caminho, né? Freud virou a cara com ele, mas ele continuou falando de Freud nos seus estudos, nos seus seminários, mas Freud negou, né? Porque Freud tinha essa questão com o ego mais fragilizado, né? Isso é sabido dele, né? Não é uma opinião minha. Ele tinha muitas resistências. Então, talvez justamente por essa questão da projeção, por ele ter em si mesmo vários conteúdos sexuais não resolvidos ou não elaborados, ele entendia que tudo era assim. Jung fez um olhar de tentar compreender que aquilo que ele enxerga é o que ele enxerga, mas que ele precisa que o outro traga aquela verdade para ele compreender se aquilo faz sentido ou não. Freud desenvolve então a associação livre, que é deixar a pessoa falando para chegar ela mesma às respostas, como eu já expliquei de Sócrates com a maiêutica, e Jung vai para esse lado, mas ele tenta interpretar símbolos. Por isso, Jung considera muito importante a arte, a interpretação de sonhos, não a interpretação de manual, sonhou com cobra, vai ser traído, mas a interpretação dos símbolos, né? Construções de mandalas e tudo mais. Ele foi compreendendo que as comunicações inconscientes, independente do país, se é um cara lá no Quênia ou um cara na Suíça, quando elas vão se desconstruindo da linguagem verbal, no sentido de o idioma suíço, por exemplo, ou o idioma queniano, um dialeto, eles acabam chegando num lugar parecido. Tem uma coisa na nossa origem, que é esse arquétipo, esta imagem primordial, que nós nos conectamos a ela, seja o suíço, o alemão, o brasileiro ou argentino. Se você vai deixando a pessoa desenhar, né, livremente, talvez ela comece desenhando as paisagens de onde ela mora, São Paulo com seus prédios, Rio de Janeiro com suas praias. Mas depois de um tempo, quando isso vai se desconstruindo dessas imagens e indo para um mundo simbólico, meio que tudo acaba em mandala. Figuras geométricas, principalmente. E a mandala é a junção dessas figuras. Então, se ele compreendeu que dentro de nós tem esse símbolo, essa linguagem universal de onde partimos. Tá? Isso seria o arquétipo. E ele traz isso, então, como uma informação e aí desenvolve a psicologia analítica. Então, a psicologia analítica tem como objetivo analisar mais profundamente o dado trazido ao invés de interpretá-lo baseado em padrões anteriores. Então, eu vou seguindo aqui, depois eu volto lá em Joana. Nota do expositor ainda. No livro Os Arquétipos e o Inconsciente Coletivo, no capítulo 3, o arquétipo com referência especial ao conceito ânima, Jung traz o seguinte: o conceito de ânima é experimental. Este tem por único objetivo nomear um grupo de fenômenos análogos e afins. O conceito não significa mais do que o de artrópodes, que inclui todos os animais de membros articulados, designando assim este grupo fenomenológico. Tá? Então, a questão: Joana fala lá de ânima e ânimos. Tá? Agora eu volto em Joana. Jung havia estabelecido que o ser humano é possuidor de uma estrutura bipolar. Não são dois polos. Isso aqui não tem a ver com a bipolaridade do transtorno de humor bipolar. É apenas uma imagem para entender que nós temos dois polos. Seria ânima feminino e ânimos masculino. Agindo entre esses dois diferentes estados da sua constituição psicológica, qual ocorre com os arquétipos ânima e ânimos. Então, nós agimos entre esses dois diferentes estados. Dois polos, certo? Então, aqui tem ânima, aqui tem ânimos. Eu fico aqui no meio. Ora eu vou mais para o feminino, ora eu vou mais para o masculino, e nisso eu vou sendo uma média de um ser integral. Quando eu polarizo, significa que eu fico só em um. Ou só ânima, ou só ânimos. E isso é negativo. Né? É onde vai ter o machão, é onde vai ter a pessoa extremamente frágil que chora muito, independente se é homem ou mulher. E tem quando a mulher ela é polarizada no ânimos, as pessoas falam, ela parece uma sargenta. Ela é autoritária. Né? Quando o cara é polarizado na ânima, é sensível, tudo machuca, chora por qualquer coisa, fantasia demais, não põe o pé na realidade. Né? Porque não existe um que é bom e um que é ruim, um que é superior e um que é inferior.
Os dois são necessários para uma construção de integração em totalidade. O que se torna negativo é a polarização, como tudo na vida. Tomar água é bom, mas se você se entupir de água, você morre afogado. Então, é só a questão do excesso aqui. Tá? A ideia de feminino inferior ou masculino superior, isso veio de uma construção do ego humano, não tem nada a ver com o que o Jung traz aqui. Então, toda vez que ocorre uma aspiração, o polo oposto insurge, levando ao outro lado da questão. Tá? Na prática, você pensa, quero comprar uma casa. Isso é ânimos, porque é patrimônio. Tá? Então pensa assim, patrimônio vem de pai, pátria. Matrimônio vem de mãe, matre. Então, aquilo que é afetivo, matrimônio não é só o casamento, matrimônio são as conexões afetivas que você fez na sua vida. Qual que é o seu patrimônio? Que carro você dirige? Quanto dinheiro você tem na conta? Qual que é o seu matrimônio? Quantas pessoas gostam de você e quantos amigos você tem? Tá? É mais nesse sentido. Então, aquilo que é patrimonial, você pensa, quero comprar uma casa. Tenho dinheiro para isso? Tenho. Aí, o outro lado insurge. Ok, então eu vou levar isso aqui para o lado do feminino, da ânima. Você tem o dinheiro, o ânimos pode comprar a casa, mas é na cidade que você gosta? É no bairro que você quer? Vai ficar perto da sua família? Você terá facilidade de fazer amizades? E nessa ideia, se os dois lados forem igualmente ouvidos, nós tomamos uma decisão mais coerente e sábia. Quando só um dos lados é ouvido, é como um casamento onde só o marido ou só a esposa fala. E quando o outro vai abrir a boca, fala: cala a boca, eu já sei o que eu estou fazendo. Isso internamente, tá? Quando é assim internamente, você vai projetar. Então a pessoa que dentro de um casamento, e aqui tanto faz se homem, homem, mulher, mulher, trans e trans, é sobre o símbolo. Quando uma pessoa está dentro de um casamento, mas vamos pegar assim, um homem e uma mulher. E nesse casamento, esse cara só fala e só usa a mulher como objeto sexual, só procura ela para sexo, mas na hora de pedir opinião das coisas prefere os amigos, ele está polarizado no ânimos. E essa mulher que aceita ficar nessa situação está polarizada na ânima. Então, os dois funcionam. E não querem sair. Então, às vezes, é funcional na doença. Tá? Então, o cigarro faz mal para você, mas você gosta dele. As pessoas falam, para de fumar, senão você vai morrer. É a mesma coisa, larga esse cara, ele só te humilha, larga essa mulher, ela não te escuta. Mas o indivíduo não consegue pensar, porque naquele momento aquilo faz sentido. Quando ele se equilibra, por isso que quando as pessoas vão para a terapia, às vezes o casamento acaba. Elas vão para resolver o casamento e na verdade descobre que nunca houve o casamento, que o que havia eram duas pessoas projetando. Quando ela se integra, ela fala: eu não preciso disso. O outro é metade de tudo. Eu quero alguém um pouco mais completo. Aí o casamento termina. E a outra pessoa que não fez o processo terapêutico, que não entrou em contato com isso, fala: me usou, me enganou, estava comigo esse tempo todo, tudo que eu fiz por ela, porque não compreende o outro lado. Porque não tem ele desenvolvido. Então isso seria a aspiração e aí o outro polo insurge. Tá? Esse seria o equilíbrio, a parte saudável. Mas aí, como tudo na vida, também tem o negativo. Certo? Então, agora que entendeu o que é ânima, o que é ânimo, dentro da visão de Jung, olha, ânima é nomear um grupo de fenômenos análogos. Tá? Então, analogia é aquilo que explica uma coisa pela coisa em si, com uma coisa parecida. Então, coisas similares são coisas análogas. Por isso ele fala dos artrópodes. Tá? Então, se eu vou pegar todas as cores, todas as roupas vermelhas e colocar na mesma gaveta, isso é uma analogia. Alguns elementos dentro da síndrome de constituição do ser humano e alguns fenômenos que se repetem nesse sentido, como eu falei, ser muito sensível, isso e aquilo, vai tudo sendo configurado para falar ânima e o interlocutor, né, conseguir entender do que ele está falando. Porque se eu tivesse explicado isso feminino e masculino, algumas pessoas já levantam a resistência. Eu tô achando que eu sou gay. E não é sobre isso. Não é sobre isso. Porque você pode ter uma heteroafetividade, uma heterossexualidade, uma homo e ser polarizado em um dos pontos. Então tem gay machão
e tem hétero sensível, no sentido de mais. É encontrar realmente esse aspecto, dissociar isso da sexualidade, porque isso é um argumento usado por algumas pessoas que são mais conservadoras ou religiosamente antiquadas, que elas entendem que isso é uma disfunção. Então, por isso vão considerar que a homossexualidade é uma doença. Usam isso como justificativa. É um indivíduo polarizado. Se ele fizer terapia e se reintegrar, ele para de ser gay. E não é sobre isso, tá? Então, quando você fala ânima e ânimos, fica mais compreensível e mais possível de entender, porque querendo ou não, você tem os dois arquétipos dentro de você. Se você não sente um, ou se a ideia de dar espaço para um te agride, isso mostra em qual você está polarizado. Continuando em Jung, no livro Os Arquétipos e o Inconsciente Coletivo. Ânima significa alma e designa algo de extremamente maravilhoso e notável. Se o confronto com a sombra é obra do aprendiz, o confronto com a ânima é a obra-prima. A relação com a ânima é outro teste de coragem, uma prova de fogo para as forças espirituais e morais do homem. Tudo que for sendo visto aqui como ânima, tenta levar por esse caminho. Se você nasce num corpo feminino, se a sua genética é feminina, e aí não importa se você vai fazer cirurgia, tomar hormônio, é sobre a genética, tá? Você já tem a ânima como uma expressão da tua natureza. O que você precisa buscar desenvolver é o ânimos. Então, a mulher desenvolve ânimos. O homem desenvolve ânima, porque já é. Essa é uma expressão que muitas pessoas vêm para a terapia e elas pensam assim: a mulher vem para a terapia ou vai para esses encontros e fala assim: eu preciso desenvolver o meu feminino. Você não precisa desenvolver o seu feminino, ele não existe. O que existe é reeducar o seu masculino. Porque o teu feminino não está crescendo, não é porque ele não está sendo nutrido, é porque ele está sendo sufocado. Você é mulher. Se você fizer nada, o teu feminino desenvolve. Porque essa é a tua natureza. Elas vão e vão fazer. Eu vou abraçar outras mulheres, eu vou entrar em contato com outras mulheres, eu vou ouvir histórias de outras mulheres, nós vamos dançar e tudo mais. Isso é viver o feminino. Mas ele sempre foi seu. O que te impedia de fazer isso e, portanto, a ele não se desenvolveu é porque a sombra do masculino era muito forte. Um pai machista, uma mãe machista, uma sociedade machista, um conteúdo machista, porque é do ânimos. Você achou de alguma maneira que aquilo poderia ser uma representação de fraqueza. Então, não foi nesse caminho, não foi nesse desenvolvimento e ficou ali. E o homem é a mesma coisa. Não tem que desenvolver o masculino. Aí eles vão para eventos fechados, só com homem, gritar como se fossem tribais, fazer a raca dos neozelandeses e tudo mais. Isso é assim, já é seu. Já é seu. Então, quando que você percebe mais ou menos o que é seu? Quando você bebe e perde o controle, quando o álcool tira o teu controle. Aí fala, mas a mulher era toda santinha, subiu na mesa dançar. Isso é dela. Sempre foi. O álcool não faz ninguém subir à mesa. Não dá vontade de dançar na pessoa. O álcool liberta a pessoa do bloqueio que a impedia de fazer isso. Eu já tomei muitos porres ao longo da minha vida e nunca subi para dançar numa mesa. Então é sobre o que você faz. Isso não está dentro de você. Aí fala, a mulher bebe, aí ela fica promíscua. Não é, ela tem a sexualidade, ela tem o desejo, mas como cresceu ouvindo que não podia transar, tem que beber primeiro, mas sempre esteve ali. Essa é uma ideia. Aí o cara machão bebe e faz o quê? Chora. O garçom. "Bebe, bebe." Mas sempre esteve ali esse choro, fica claro isso? Então a nossa expressão é compreender. Para de bloquear que o negócio cresce. Quer desenvolver, quer sentir mais o teu feminino? Vá trabalhar na terapia o teu masculino, não o feminino. Vá reeducar o seu masculino para que ele dê mais espaço. O masculino na prática são seus pensamentos. Seus bloqueios dogmáticos, o excesso de razão, as neuroses.
Elas impedem você de sentir, mas já está aí dentro, é teu. E do mesmo lado, o sentido masculino. Vá para a terapia desbloquear os teus sentimentos que te bloqueiam muito, para que você possa pensar com mais clareza. Eu sou seguro, eu sou pequeno, eu sou muito grande, o meu carro é feio, eu tenho vergonha porque não sei o que, isso é tudo sentimento de inferioridade. Isso é a ânima. Reeduca ela. Talvez você tenha tido uma mãe que não foi amorosa. Então, quando você reeduca os teus sentimentos, você pensa com mais clareza. E aí toma decisões mais sábias. Então, se o confronto com a sombra é obra do aprendiz, entrar em contato com o desconhecido, o confronto com a ânima, ou também o ânimos, é a obra-prima. A relação com a ânima é outro teste de coragem, uma prova de fogo para as forças espirituais e morais do homem. Então aqui continua a nota do expositor, só que os arquétipos do inconsciente coletivo. Jamais devemos esquecer que, em se tratando da ânima, estamos lidando com realidades psíquicas, as quais até então nunca foram apropriadas pelo homem, uma vez que se mantinham fora do seu âmbito psíquico, sob a forma de projeções. Para o filho, a ânima oculta-se no poder dominador da mãe, e a ligação sentimental com ela dura, às vezes, a vida inteira, prejudicando gravemente o destino do homem, ou, inversamente, animando a sua coragem para os atos mais arrojados. A primeira imagem que nós construímos de ânima e ânimos é pai e mãe. E aí, de novo, mas eu tenho duas mães, mas tem uma com a energia mais masculina. Senão não ficam juntos. Não ficam juntos. Eu lembro que isso me marcou muito. Foi um momento em que abriu minha cabeça quando um amigo meu de faculdade, que ele fingia, né? Ele tentava, ele não mostrava a homoafetividade dele, mas todo mundo sabia, assim. Nos momentos em que ele perdia esse controle, esse bloqueio, aí aparecia. Ele era extremamente sincero, sisudo, mas nos momentos em que ele bebia ou que ele ficava irritado, ele ficava extremamente feminino. Ele não conseguia segurar, que essa era a natureza, essa era a polarização dele. Quando ele vai nesse caminho, eu lembro de uma vez ele ter falado, né? Eu perguntei para ele que tipo de homem você acha bonito. Ele falou assim: aquele ali, por exemplo, é bonito. Eu falei: e por que você não foi nele ou coisa do tipo? Ele falou: porque aquele cara é gay. E de gay já basta eu. Eu quero um homem. Eu falei: entendi. Essa é a questão. Ele está mais na ânima e ele quer um outro homem que esteja no ânimos. Ele não quer uma mulher no ânimos. Ele não quer um homem na ânima. Então essa é a ideia que às vezes muitos não entendem. Porque quando olha um casal de lésbicas, tem uma que está ali seguindo um padrão, é magrinha, com a roupa que não sei o que, o cabelo, e a outra gordona, com uma roupa qualquer por cima, camiseta tal, porque é esse o aspecto. Então não é sobre se é macho ou se é fêmea, fica claro isso? É a energia que precisa equalizar. Então, o que você vai observar na figura paterna, na figura materna, em duas figuras maternas, são os modelos que foram construídos, tá? Isso também não tem nada a ver se está com cabelo curto ou nada. Eu estou dando exemplos mais didáticos para que fique claro a compreensão. Você cresce observando seu pai, essa figura, que projeta isso, e isso internaliza. É como você preenche o arquétipo, porque o arquétipo ele é uma forma vazia. Tá? Então, o arquétipo é uma cumbuca. Se você vai pôr pedra, cimento, bolo ou qualquer coisa dentro dele, isso é da tua experiência pessoal. Então nós temos o arquétipo ânima e ânimos. O ânima será preenchido pela interpretação que eu faço do feminino com que eu me conecto e o ânimos do masculino. Então se você teve um pai violento, você será violento para si. Seu pai ficava te chamando de burro, quando você fizer um negócio errado, você vai se chamar de burro, e quando alguém fizer errado, você vai chamar o outro de burro, porque você projeta. Se teve um pai amoroso, você será amoroso. Então a pessoa fala: meu pai era um fraco, meu pai era um covarde, meu pai não sei o quê. Então ela também é. O processo de individuação passa justamente por compreender como estes arquétipos foram preenchidos, como esses símbolos foram ressignificados, e a partir daí tomar decisões que são tuas, para que você não fique repetindo o que foi seu pai, repetindo o que foi sua mãe. Você começa então a buscar outras referências.
Você busca um masculino no artista da banda que você gosta, no autor do livro que você lê. Você busca um feminino no podcast que você escuta da entrevistadora. E assim você vai ressignificando. Minha mãe era violenta, mas eu não preciso ser. Minha mãe era submissa, mas eu não preciso ser. E nesse momento vai dar um choque, principalmente se a mãe ou o pai ainda estão vivos. Porque se eles não trabalharam isso dentro deles, a tua mudança vai feri-los. Porque eles vão inconscientemente perceber, né, eles vão inconscientemente sentir que você está indo por um caminho diferente. Olha que vergonha, meu filho fresco aí, vegano, essas coisas todas. Porque não reconhece mais. Por isso é difícil tomar uma decisão que o pai ou a mãe discordam, porque eles também são seres humanos com seus arquétipos preenchidos, projetando. Eu sei que você olha e fala, é meu pai, é minha mãe, mas são só seres humanos projetando. Eles não compreendem, não têm autoconhecimento. Quando você tenta fazer algo diferente, o mundo deles colapsa, porque ele não consegue ver significação naquilo. Então ele é um pai polarizado no ânimos, o filho desenvolve na ânima, pai, eu vou ser ator, eu vou dançar balé, ele sente vergonha, ele se sente agredido e aí ele responde agredindo. Ele não compreende aquilo. Ele nunca foi assistir um balé. Porque ele não entende o que é sexualidade e ele não entende que isso não necessariamente tem a ver com o hábito. E você pode ser gay numa banda de rock, como era o Fred Mercury, ou o vocalista do Judas Priest, que é metal. E você pode ser hétero como o principal bailarino do balé. Só que até o ser humano polarizado compreender isso, e eu tô falando isso só para compreender assim, não tem a ver com a sexualidade. Depois é que nós vamos para a conversa de aceitar a sexualidade do outro. Então, esses são outros 500. Já é difícil entender a imagem do símbolo. Então, é complicado. É complicado, afasta famílias, destrói famílias, faz pai não falar com o filho, faz filho entrar em drogadição porque não sente que não tem aprovação do pai. Então, as consequências disso são muito nefastas. Não é uma matemática tão simples. Tá? Então, segundo Jung, estamos lidando com realidades psíquicas. É real, mas está na mente. Elas nunca foram apropriadas por nós. Mantinham fora do âmbito psíquico sob a forma de projeção. Eu via no outro, eu não achava que era meu. Então eu não tomava posse delas. Para o filho, a ânima oculta-se no poder dominador da mãe. Então, quando falam o filho vai buscar uma mulher parecida com a mãe, não é o mesmo corte de cabelo, não é a mesma armação do óculos. É a mesma energia. Se ele cresceu com uma mãe dominadora, a ânima dele está preenchida com uma figura dominadora. Quando ele enxergar uma mulher dominadora, ele entende: opa, isso aqui é uma mulher boa. Mesmo que tenha sido ruim. Por isso a filha do alcoolista acaba namorando um alcoolista. Por isso, às vezes, a garota que sofreu um abuso na infância acaba se envolvendo com um abusador depois. Porque associou, internalizou aquilo como o correto, como o modelo. Quando enxerga de fora, projeta: este homem é perfeito. Esta mulher é perfeita. Eu estou buscando a ânima que eu tenho dentro de mim fora. Aí se ilude, né? Aí se apaixona por artista, por cantora, por pessoas, e quando vê que a pessoa não era aquilo tudo, culpa ela por isso. Seguindo em Jung. Agora no capítulo 4 do livro Os Arquétipos e o Inconsciente Coletivo. O capítulo 4 é Aspectos Psicológicos do Arquétipo Materno. Eu falei, respira aí, aguenta firme que essa informação é importante. Mesmo que você sinta que não está compreendendo tudo neste momento, mas eu acredito que sim, eu estou tentando ser o mais didático possível, o teu inconsciente está absorvendo. E esse estudo fica aqui também. Depois você volta e assiste de novo a parte que não fez sentido. Porque como é um argumento difícil para o ego, suas resistências vão aparecer. Você não quer ouvir isso que está sendo dito aqui. Você precisa, mas não quer. Porque isso tira você do status quo, da zona de conforto. Faz você questionar um monte de coisa. Faz você se arrepender de ter brigado com seu filho. Faz você sentir vergonha de não falar com ele há 3 anos. Faz você entender por que você terminou aquele namoro e era uma pessoa boa e agora você não achou ninguém igual a ela. E é doloroso entrar em contato com isso.
Perceber que foram apenas encenações e projeções dos papéis que você montou. E, na verdade, você não estava se relacionando com as pessoas em si. Estava apenas se relacionando com a projeção. Isso dói muito. Então é natural que as suas defesas estejam em pé neste momento. Jung. No homem, o complexo materno nunca se encontra em estado puro, isto é, ele vem sempre misturado ao arquétipo da ânima, resultando daí o fato de as afirmações do homem sobre a mãe serem quase sempre emocionais, isto é, preconceituosas, impregnadas de animosidade. A possibilidade de examinarmos os efeitos do arquétipo da mãe livre da interferência da animosidade só existe na mulher, o que poderá dar certo apenas nos casos em que ainda não se desenvolveu um ânimos compensatório. Então, por isso é difícil pro cara que fale mal da mãe dele. Eu não vou conseguir olhar para um homem e compreender como que é o arquétipo materno dele. Só na mulher, e uma mulher que não tenha desenvolvido um ânimos compensatório, portanto, um ânimos que eclipsou o materno dela. É uma análise difícil de compreender. Então, quando as pessoas falam assim, eu sou pai e mãe do meu filho, não é. Não tem como ser. Você é mãe e o pai é ausente. Não existe essa coisa de pai, né? As pessoas falam, eu sou pai, pai não existe. Nem pai, nem mãe. O outro é ausente. Isso tem que ficar claro. Claro no sentido de luz mesmo. Porque você precisa aceitar que o seu filho, sua filha, tem um pai ausente. Essa é a construção do ânimos deste serzinho. A ausência. Então você pode desenvolver o amor, o afeto, mas não ocupar este local. Porque é uma referência do qual ele vai buscar. Ele não pode buscar as duas referências numa pessoa só. Né? Isso não é positivo. É importante que as duas referências sejam buscadas fora. Mas o que eu faço então? Arrumo qualquer pai para o meu filho? Não, é compreender que naturalmente ele fará esse deslocamento. Ele vai identificar um professor, um jogador de futebol, um colega um pouco mais velho, um tio, mas é natural, você não precisa se preocupar com esse espaço. Essa é uma busca inconsciente. Você fez. Por isso tem gente que fala: "Eu nunca me conectei muito com o meu pai. Para mim, meu pai foi meu avô". Mas não é que o avô foi pai, o avô foi avô. Mas é que na hora de preencher o arquétipo masculino, o paterno, as informações que o avô dava faziam mais sentido, preenchiam mais. As do pai foram rejeitadas. E assim você vai compreendendo um monte de coisas no mundo, né? Seguindo. Então por isso Jung coloca aqui que pode dar certo em alguns casos, né, da pessoa seguir em frente quando ele projeta isso da mãe, mas eu só consigo perceber essa pureza quando está na mulher. Porque o homem vai misturar o arquétipo materno com esses conteúdos da ânima, de como ele tem internalizado. E aí é por isso que muitas vezes ele vai procurar isso numa esposa quando ele pretende ter filho. Ele quer dar para o filho dele a mesma mãe que ele teve. E a mulher a mesma coisa com relação ao marido ou com a própria no sentido de mãe. Quero ser para o meu filho uma mãe igual a minha mãe foi para mim, ou então quero ser o oposto do que minha mãe foi, se internalizou negativamente. Voltando em Joana. Quando o indivíduo se exalta em qualquer forma de personalismo, está mascarando a outra natureza que também lhe é inerente. Se atribui virtudes e valores relevantes, eles são defluentes de fantasias internas do que gostaria de ser sem que o haja conseguido. Um eu opõe-se ao outro em eterna luta interior. Um eu opõe-se ao outro eu em intermina luta interior. Quando o indivíduo se exalta em forma de personalismo, porque eu sou, porque eu fui, porque eu não sei o que, segundo Joana, ele está mascarando a outra natureza que também lhe é inerente.
Ah, porque eu nem choro. Eu sou um cara completamente bem resolvido. Eu não gosto dessas coisas de mimimi, não. Vai ver a ânima dele é toda ferida, remendada. É isso. É como pegar aquela pessoa que tem o carro todo arrumadinho, mas chega na casa dela é uma bagunça. Ela tenta compensar. Este mecanismo de compensação, né? Ou quando as mulheres falam assim, ah, o cara compra um carro grande porque tem um pênis pequeno. É um movimento assim. Eu vou tentar chamar atenção para uma outra coisa para que não percebam algo aqui dentro. Então, quem fica falando que é o sábio da razão e não sei o quê, provavelmente tem uma questão emocional bem assim, rudimentar. E quem fica falando que é a sábia, namastê, zen de todas as coisas, não tem dinheiro para pagar a conta, não sabe de onde tirar dinheiro, é todo enrolado com questões práticas. Porque é a pessoa que projeta, tá? Nós estamos falando do personalismo, não a que é. É a que fala que é. Isso. E coloca doutor, doutora no Instagram, sem ter feito doutorado, vai ver, provavelmente lê pouco. Porque está tentando gerar uma compensação. Eu não tenho, eu gostaria de ter, mas eu não tenho. Então eu vou mostrar o oposto disso. É isso que Joana está dizendo. Então, mais uma nota do expositor. Agora no capítulo 5, né, dos arquétipos e o inconsciente coletivo. O capítulo chama Sobre o Renascimento. O Jung diz o seguinte: um ser humano possuído por sua sombra está postado em sua própria luz, caindo em suas próprias armadilhas. Sempre que possível, ele prefere exercer uma impressão desfavorável sobre os outros. A possessão provocada pela ânima ou ânimos apresenta, entretanto, uma outra imagem. Em primeiro lugar, ao dar-se a transformação da personalidade, evidencia-se os traços do sexo oposto. No homem, o feminino, e na mulher, o masculino. Possessão é esta palavra para polarização. Tá? Quando eu estou possuído, então ao invés de transitar entre uma e outra, eu fico possuído por uma só. E isso vai trazer informações do oposto do meu gênero, do meu sexo. Então, se eu sou homem, eu vou. Porque se eu for homem, por mais que eu mostre o masculino, eu sou só um homem mostrando o masculino. Mas é o meu feminino que vai aparecer. Né? De uma forma adoecida quando eu estou possuído. O que significa isso na prática? Voltada para fora, a ânima é volúvel, desmedida, caprichosa, descontrolada, emocional, às vezes demoniacamente intuitiva, indelicada, perversa, mentirosa, bruxa e mística. Isso é a ânima adoecida. Isso é a ânima voltada para fora, exteriorizada. Então, quando o elemento está tentando mostrar alguma coisa que é o oposto disso, é porque lá dentro tem isso aqui. Tô todo zen, todo não sei o que, vai ver, na verdade é isso aqui, ó. Confuso, não tem um controle. E quando é o ânimos? O ânimos, pelo contrário, é rígido, cheio de princípios, legalista, dogmático, reformador do mundo, teórico, emaranhando-se em argumentos, polêmico, despótico. Ambos têm mau gosto. A ânima é cercada de indivíduos medíocres e o ânimo se presta a pensamentos medíocres. Lembrando que medíocre é mediano. Nada demais. Então a pessoa se vê cercada de pessoas que não têm nada demais. Não são vilões, não são mocinhas, são apenas normais. O Homer Simpson que vai lá, trabalha, senta, assiste TV e dorme tomando cerveja. Você se vê cercado disso. E o ânimos de pensamentos medíocres. Porque essa é a projeção, tá? Então esse seria uma mulher que está nesse aspecto, rígida, cheia de princípios, legalista, dogmática, é uma mulher possuída, polarizada no ânimos. E um homem que é descontrolado emocionalmente, intuitivo demais, indelicado, perverso, mentiroso, isso é uma representação do feminino desequilibrado. Se a mulher tem isso, isso é dela. Tá? E aí é onde se projeta. Tem aquela música que chama, acho que é Bruxa Louca ou Má, alguma coisa assim, né? Então, quando o homem tem isso dentro dele, ele projeta. Se a mulher tenta mostrar alguma coisa, ele fala, ih, tá louca, desequilibrada, TPM, hormônio, lá vem com essas coisas de mulherzinha, não sei o quê. Porque esse é a ânima que ele enxerga. Isso é o que ele esconde. Ele é tudo isso. Talvez a mulher também seja, mas ele é tudo isso.
Porque senão ele não casaria com alguém assim. Tem sentido pra ele. Ele nega. Mas ele que se casou, ele namora. Quando não tem dentro dele, ele separa. Não, olha. Ou ajuda no tratamento. Ó, você precisa de tratamento, eu vou. Mas eu não vou ficar com você. Quando fica, é porque isso também é do outro. Tá? É uma reflexão, percebe? Isso não tem nada a ver com mulher, não tem a ver com hormônio. O hormônio é igual ao álcool, ele traz à tona o que estava ali dentro. Então, assim, isso é sobre ser, espírito, dentro de um corpo humano. Não tem a ver com homem e mulher. Se você se identifica com algum desses aspectos de polarização, o remédio é ir um pouco para o outro lado. O remédio é reeducar este lado em que você está. Se é rígido, um pouco mais flexível. Se é dogmático, um pouco mais aberto a ideias novas. Se é muito descontrolada, tentar buscar um pouco de controle financeiro e por aí vai. Volta em Joana. O nobre Jung utiliza-se de imagem carregada de lógica moderna quando esclarece. O ser humano vive como alguém cuja mão não sabe o que a outra faz, o que induz a recordação do pensamento de Jesus quando se refere à excelsa ação da caridade. Dai com a mão direita, sem que a esquerda o saiba. Porque essa visão que esse processo todo que eu estou trazendo é inconsciente. Então não é para se sentir constrangida, não é para se sentir acusado, não é para se sentir exposto. Talvez exposto, porque, mas não é culpa sua. Hoje você está aprendendo isso para tomar as rédeas da tua vida. Tá, ok. Até agora eu fui assim. Eu culpei os outros por tudo, eu fiz tempestade em copo d'água, ao invés de assumir a responsabilidade, eu chorei, me fazendo de vítima, beleza. Daqui pra frente, mude. Mude, porque isso vai ser bom pra você. Neste momento está bom porque você conquistou o mundo ao teu redor, mas não tem nada melhor do que autonomia. Se você não sabe disso, é porque você ainda não esteve lá. Depois que você perceber que assumir a responsabilidade pelo erro dá menos trabalho do que dar uma volta para convencer o outro de que na verdade você foi vítima, você não vai mais querer o vitimismo. Isso vai se dando com tudo, com todas as coisas, controle do dinheiro, dá conta, põe no papel. Assiste um vídeo no YouTube que te ensina a controlar gasto, baixa um aplicativo que te não precisa ficar desesperado. Ah, não sei esse negócio aqui. Faz você. Faz você. Faz você. Controla um cartão de R$ 200, se for o problema. Se você não consegue controlar um de 3 mil, de 20 mil. Controla um de R$ 200. Vai dentro do teu orçamento. Põe um limite de R$ 200 e tenta controlar. Se perdeu, tudo bem, R$ 200. Talvez você consiga pagar. E assim você vai tomando posse, né? De si mesmo, de si mesma. Stevenson, o inspirado poeta inglês, bem traduziu esses dois polos na sua obra genial, O Médico e o Monstro, quando o Dr. Jekyll era vítima do Sr. Hyde, que coabitava com ele no seu mundo interior, expressando toda a inferioridade que o médico buscava superar no seu ministério sacerdotal. A nota do expositor. Robert Louis Stevenson nasceu em 1850 e morreu em 1894. Foi um influente novelista, poeta e escritor de roteiros de viagem britânico, nascido na Escócia. Considerado um dos mais importantes escritores britânicos do século XIX, está entre os autores mais traduzidos em todo o mundo. E aqui, né, o artigo, nota do expositor, o artigo é O Médico que é o Monstro, da Onciência, escrito por Carlos Orsi. O Médico e o Monstro, tá? Então tem livro, tem filme sobre isso. É um médico e um cientista, homem bom e carindoso, Dr. Henry Jekyll. Ele cria uma droga que altera sua aparência física e elimina suas inibições éticas e morais, dando origem a um detestável vilão, o Sr. Edward Hyde. Seguem-se consequências trágicas. Lições de moral. Primeiro, é perigoso brincar com a natureza, com as leis de Deus. Segundo, todo ser humano é, na verdade, dois: uma natureza boa e outra natureza má em conflito constante. E hide em inglês é esconder, né? Então ele pôs aqui com Y, mas o Sr. Edward Hyde também é uma representação do que estava escondido. Tá? Então o Jekyll ele é um médico maravilhoso, todo mundo gosta dele, é uma pessoa ótima. Quando ele entra em contato, né, com isso que ele cria, aí aparece, é meio como se fosse um Hulk, mas é um monstro.
Por isso é o médico e o monstro. A forma dele muda, ele perde os bloqueios éticos, então mostra que aquilo sempre esteve nele. O que impedia aquilo de aparecer eram os bloqueios, o medo de ir para o inferno, o medo da sociedade, o medo de perder os pacientes, o medo. E nós vamos enxergar isso. Né? Quantas coisas você não deixou de dizer na tua rede social por medo de perder cliente? Quantas coisas você não deixou de fazer por medo do que os outros iriam pensar? Mas que quando não tem ninguém olhando, o esposo, o teu marido, eles sabem quem é você. Você fala, gente, vamos orar pelo país porque não sei o quê. Quando não tem ninguém olhando, por que alguém não mata esse cara? Esse é um monstro. E essa é a ideia de que todos nós temos esse monstro. Então, essa luta constante entre sombra e luz, essa luta constante entre eu superior e eu inferior, é o que nos leva ao desgaste, ao conflito e às projeções. Então, todo aquele que de alguma maneira mostra a nossa sombra, nós queremos atacar. Olha esse cara fazendo isso, que absurdo. No fim, no fundo, a pessoa está dizendo: olha esse cara fazendo o que eu não posso. Que coisa horrorosa. Eu não aceito isso. Né? Mas essa coisa horrorosa está dentro dele. É isso que Joana fala. Né? O Sr. Hyde coabitava com o Dr. Jekyll no seu mundo interior, expressando toda a inferioridade que o médico buscava superar no seu ministério sacerdotal. A pessoa entra em contato com isso e fica em choque. Por isso tem gente que vem para terapia para culpar o marido, quando descobre que na verdade a culpa é dela, a responsabilidade é dela, muda de terapeuta. E se não o terapeuta funcionar, vai mudar de marido, mas não vai reconhecer. Até que a dor venha, né? Porque quem não aprende pelo amor. Continuando em Joana. O esforço terapêutico a desenvolver deve ser todo voltado para a integração do outro polo, o oposto, naquele que está consciente e é relevante, produtivo, saudável, caminho seguro para a completude. Esforço terapêutico. Terapêutico é aquilo que traz tratamento, aquilo que traz cura. Ela não fala esforço psicoterapêutico. Então isso também é comportamental. Isso também é religioso. Isso também é pragmático. Quando eu falo, baixa o aplicativo lá, põe R$ 200 ou R$ 20, não importa, no teu cartão de crédito e aprende a controlar 20, depois sobe para 40, 50, você está integrando algo que, deixa aí o meu marido que cuida das contas. Meu pai que faz isso para mim. Minha mãe que não sei o quê. Não é o outro. O outro pode ter uma função importante na sua vida, mas ele não pode ser objeto da tua dependência. Porque se o outro morre ou se o outro fala não, você entra em colapso. Minha mãe não fala comigo, e agora? Meu marido tá brigado comigo, eu não tenho dinheiro para comprar arroz. Você se pôs nesse sofrimento. E esse estudo vem para te mostrar, beleza, vamos sair dele? Não vai ser da noite para o dia. Porque você passou uma vida inteira atrofiando esse outro polo. Então aí sim, ele não se desenvolveu porque o outro ocupou todo o espaço. Só que isso gerou um desgaste. Então começa a encontrar um meio de dar espaço para o outro. Quer falar dos teus problemas todo dia? Não usa a tua esposa. Faz terapia. Porque às vezes a pessoa não pensa, ela chega em casa já falando, falando, e vai tirando a roupa, ou vai tirando a gravata, e vai cortando um pão, falando da esposa como foi o dia, mas às vezes ela não está afim. Às vezes o dia dela foi cansativo, às vezes ela está esperando a hora que ele chegar aqui, eu vou para cima dele, nós vamos fazer aquela cavalgada. Aí o cara chega com problema. Tá? Desanima, porque não é função dela. Entende? Aí quando ela não tá por perto, você fica, cadê você? Onde é que você tá? Porque você não tá conseguindo dizer para ela, olha, eu não sei lidar com as minhas emoções sem você aqui. Ela vira sua terapeuta. E quando ela vai reclamar dos problemas dela, provavelmente você fala, isso é bobeira, deixa pra lá. Então, nesses locais eu quero te ajudar a perceber. É muito sutil. E cria-se relações que parecem funcionais porque elas funcionam, mas elas são disfuncionais em sentido terapêutico. Porque os dois, na verdade, não crescem mais. E quando um desaparece por qualquer motivo, o outro não sabe por onde começar. Então, esse é o esforço terapêutico. Integração do outro polo, o oposto. Integrá-lo naquele que já está consciente, é relevante e produtivo. Saudável é um caminho seguro para a completude. Enquanto, porém, permanece essa dissociação, essa fragmentação,
Esse desconhecimento da consciência invariavelmente se tomba na cisão da personalidade, da qual irrompem os transtornos neuróticos que atormentam, aumentando a distância entre os atos conscientes e os inconscientes. Então, se eu escolho permanecer na dissociação, eu não sou completo. Eu só funciono quando a outra metade chega, que é o marido, a esposa, a mãe. Eu preciso ser completo, porque eu sou um indivíduo. Pode-se achar alma gêmea, chama gêmea, não é sobre isso. É sobre a autonomia espiritual. Não é alcançada da noite para o dia, mas se você faz nada, você alcança nada. Então faz algo para alcançar algo. Faz um pouco para alcançar daqui a muito tempo. Faz muito para alcançar daqui a pouco. A intensidade você escolhe, mas saia da inércia. Porque se você não sai, fica fragmentado porque não é completo, desconhecimento da consciência, não sabe nem quem é você ou dos teus potenciais, isso vai gerar uma cisão na personalidade e aí os transtornos neuróticos aparecerão, aumentando a distância entre os atos conscientes e os inconscientes. Quer dizer, a minha consciência fica muito autônoma. Eu tenho que estar perto da minha inconsciência, porque é assim que eu vou trazendo luz a ela e a inconsciência vai virando consciência. Se eu estou muito distante da inconsciência, quando eu percebo, eu nem vejo o que eu fiz. Aí é a pessoa que vai beber e dançar em cima do negócio. O problema não é esse. O problema é, se você for capaz de dançar sóbria, não tem problema dançar bêbada. Não há exposição nenhuma, todo mundo já sabe. Ó, lá vem a Marina que dança em cima da mesa. Beleza. Vai chegar uma hora que o pessoal já acha divertido. Mas quando todo mundo entende que você é aquilo, aí você bebe, aquilo aparece, esse é o ato inconsciente que não faz sentido, gera um choque. Vamos filmar. A aluna do terceiro ano da faculdade de não sei o que, bêbada fazendo striptease no bar. Aí acaba com você. Aquilo é teu. Mas foi publicado. Foi o Mr. Hyde aparecendo. O monstro. E aí é onde algumas pessoas, inclusive, cometem suicídio por não conseguirem lidar com a vergonha de terem sido flagradas. Porque elas mesmas ficaram em choque com o que elas viram. Jung sugere os símbolos como representações dos conflitos que se estabelecem nas oposições dos mesmos, encarregados de os unir e formar apenas uma realidade, como se observa na cruz, cujos braços têm o seu ponto de segurança no centro, em que se encontra a haste vertical com a horizontal, representando a segurança, a unidade daqueles contrários. Então, a ideia da cruz. Ó. Os símbolos são representações dos conflitos que se estabelecem nas oposições dos mesmos. Entendem por que a mandala seria a forma perfeita? Ela é simétrica. Pronto. Quando a mandala não está perfeita, imagine uma mandala. Se você não sabe o que é mandala, digita aí no Google e você vai entender. Né? Quando você... Praças de cidade antiga, elas são todas mandalas. Né? Uma forma com várias formas dentro, que é simétrico. Então você vê uma praça de cima, vamos supor uma praça que é redonda, aí ela tem um canteiro aqui, né, embaixo, outro do lado, simetricamente. Isso é uma mandala. Quando você olha de cima, fica bonito. Então, sempre que você olha alguma coisa e quer que aquilo esteja harmônico, essa é a busca por mandala. Então, se eu estou aqui falando com você e com meu óculos torto, você vai ficar, pelo amor de Deus, Vitor, arruma esse óculos, porque isso é a mandala. Então, em tudo nós enxergamos isso. Quando nós estamos harmonizados, o outro nos vê como uma mandala harmônica. Ó, masculino e feminino equilibrados. Inferior e superior equilibrados. Não fala demais, mas também não fica em silêncio. Não grita, mas também não sussurra. Não deixa que passem por cima dele, mas também não atropela. Esse ser. Né? Então, a ideia é da cruz. No meio da cruz, onde os dois braços, você imagina Jesus na cruz, onde a cabeça dele está caída, depois que ele desencarna. Naquele espaço é a integração. Nós estamos no meio disso aí. Né? Indivíduo ideal. Então imagina se só um dos lados estivesse ali. Entende? A cruz cai. A pessoa cai. Então tem que haver um equilíbrio, uma harmonização, uma divisão do peso baseado no centro de gravidade. Ou seja, equilíbrio. Essa é a busca, essa é a proposta aqui.
Pessoas inexperientes, quando se dão conta dos opostos no seu mundo interior, afligem-se desnecessariamente, formulando conceitos indevidos e punitivos, como se as manifestações do inconsciente significassem inferioridade, promiscuidade, dando origem a culpas injustificáveis pelo fato de existirem. Por isso que eu disse que os últimos slides seriam apenas a explicação disso tudo que já foi dito, por isso eu não estou me aprofundando neles. Quando eu sou inexperiente, ou seja, como eu não tenho autoconhecimento, quando eu me dou conta do oposto, eu entro em choque. É isso que eu falei da pessoa que se mata porque foi filmada dançando. Porque eu entendo que aquilo é vergonhoso, constrangedor, é promíscuo, é inferior, que vergonha, por que eu fiz isso? A família fica com vergonha e desmorona tudo. Todo mundo faz sexo, cachorro faz sexo na rua, elefante faz sexo na África, mas se vaza um vídeo de uma pessoa fazendo sexo, ela quer morrer. A não ser que ela tenha vazado isso propositalmente por audiência. Qual que é o problema de duas pessoas fazendo sexo? Um tabu. É uma vergonha promíscua. Nossa, e ela ainda faz desse jeito. Por quê? Todo mundo só faz papai e mamãe? Então, quem está comprando esse monte de coisa que compra em sex shop? Chicote, algema, roupa de couro, látex. Quem que tá assistindo essas pornografias todas de tudo isso que tem? Mas aí quando aparece de alguém, vazou de uma pessoa que faz exatamente igual a mim ou até menos do que eu. Vamos apedrejá-la. E aí a pessoa não precisa que os outros a apedrejem. Quando ela não é consciente disso, ela mesma se apedreja. Uma ilusão, assim, como se fosse um monte de criança culpando o outro por fazer o que todo mundo faz. Esses conflitos não devem ser combatidos como inimigos num campo de batalha, mas atendidos, orientados, esclarecidos, libertando-se deles pela sua conscientização, de forma que a autoconsciência experimente bem-estar pela conquista realizada interiormente. Autoexplicativo. Eu não tenho que lutar contra isso. Esse é o passo que eu falei. Tira o bloqueio que a natureza faz o resto. É lei de progresso. É centelha divina. Só para de atrapalhar. Desbloqueia o furinho da flauta para o som sair. Então você atende, orienta, não é para ficar com vergonha do que apareceu. É o que é. Eu sou preconceituosa, descobri que eu sou racista. Abraça o racismo e trabalha ele. Não adianta esconder mais fundo. Senão ele nunca deixa de existir. Então, se esse estudo mostrou alguma coisa para você, que você é misógino, que você é misândrico, que você é qualquer coisa, ok. Leva isso para algum lugar, para o confessionário do padre, leva para terapia, leva para o seu guru, mas leva para algum lugar, não fica com você. Trabalha isso. E com aceitação, porque se você está em choque por tudo isso, é porque você achou que você era perfeito, perfeita? Não é. Nenhum de nós somos. Que bom que agora você identificou um defeito. Então não faz drama em cima disso. Vá trabalhá-lo, tranquilamente, como todo mundo está indo trabalhar os seus. Liberte-se deles, tornando consciência dele aqui, ó. Assim a autoconsciência experimentará um bem-estar pela conquista realizada interiormente. A atitude a tomar com tranquilidade consiste em permanecer não reativo, insistindo no propósito, ora em vivência, até a unificação dos oponentes. A fragmentação leva ao desfalecimento, à perda do entusiasmo. Um eu em luta contra o outro eu deteriora o sentimento ou aturde a razão. Então, vá tranquilamente, permaneça não reativo. Então, quando o feedback vier negativo, não tente se defender. Olha para ele. Olha para a tua feiura. Olha para o teu vício. Olha para a tua virtude. E vá unificando esses oponentes. A fragmentação leva ao desfalecimento, perda do entusiasmo. Um eu em luta contra o outro. Isso deteriora o sentimento ou aturde a razão. Ou seja, deteriora a ânima ou dá uma pancada no ânimos. Você fica desintegrado. Só com uma parte funcionando. E nós precisamos das duas. Tá? Aí, mais explicado que isso, não sei se eu não consigo. Próximo encontro, dia 18 de fevereiro, capítulo 1.2. A contínua luta entre ego e self. Certo? Muito obrigado, então, pela presença de vocês, pela companhia
E lembrando que em breve, aí na próxima semana ou mais uma, o estudo de O Livro dos Médiuns começará aqui também. Farei o estudo do Livro dos Médiuns, atendendo a tantos e tantos pedidos deixados nos últimos anos. Ok, senhoras e senhores, muito obrigado pela companhia. Nos vemos semana que vem. Um grande abraço e muita paz.